E aí, muito trabalho fazer o TikTok? Meu, gente, vocês estão arrasando nos TikToks, tá demais! Tô Não, ansiosa esperando o TikTok do Rodrigo e nada de vir. Senhora, vai ser bem inusitado. Ah, é? Ai, guri, não vejo a hora. Tão inusitado que nem eu sei como é. Eu vou fazer agora, senhora. Eu tô na correria Ah, da manhã. entendi. Tem até meia-noite pra mandar, né? Até meia-noite, aham, Não, fica... pra ajudar, meu computador resolveu dar pau. Ainda bem que o TikTok dá pra fazer no celular. Isso, ainda bem, aham. Então, Gabriel, eu também acho que é difícil. Eu não eu achava que era mais fácil, sabe? Mas como eu prometi lá, eu fiz eu fiz. Mas assim, ó, daí depois eu já tinha salvo e daí já não deu mais para botar as letrinhas indo e voltando, né? Ai, que coisa! Ai, com bebê não dá para fazer de novo, não dá para gravar de novo. É, foi assim mesmo. Mas eu amei conhecer os gatos de vocês, os irmãos, né? Adorei, adorei, porque as carinhas de vocês, alguns não tiveram coragem de colocar. Mas não tem problema, não tem problema. Né? Teve gente que colocou 2 óculos e um boné, né, Matheus? Mas eu já estou olhando todos e estou achando o máximo. Aham, aham. Foi teu irmão mesmo, Matheus, não foi tu? Então, Júlia, ela é muito facinha. A gata fazia assim e ela ia. Ah, foi o teu irmão. É, da Maria também foi o irmão dela, da Maria Eduarda. Aham. É, e vocês viram meu bebê? Que coisa linda fazendo também. Ai, gente do céu. Então, olha só. Hoje nós vamos fazer um jogo para aprender o que são políticas empresariais exatamente, né? Claro que a maioria já teve uma noção ao fazer o seu TikTok, né? E este jogo hoje vale nota, certo? Então eu vou pedir 2 coisinhas antes da gente começar o jogo. A primeira delas, eu vou dar um tempinho para vocês, 10 minutinhos, para que vocês possam fazer avaliação institucional. Tá? A gente precisa muito, muito, muito que vocês façam. Isso ajuda muito a gente a melhorar. Não fiquem preocupados que os professores não sabem quem falou o quê, então fiquem à vontade, falem a verdade, a gente precisa desse feedback, tá? Se vocês sabem, a avaliação institucional, então, é lá onde vocês veem as notas, tá? Lá no portal onde se vê as notas. Lá tem uma abinha de avaliação institucional. Então, vou pedir para vocês entrarem lá e fazerem com muito critério, com muito. Não façam rápido, tá? Porque eu vou dar os 15 minutos de qualquer forma para vocês fazerem. Enquanto isso, eu já vou pedindo para quem está no celular baixar este aplicativo aqui, se puder, tá? É um aplicativo para a gente fazer o nosso jogo. Eu não sei se vocês já utilizaram o Kahoot. Algum professor já fez? Dá para fazer online também, tá, Johnny? Sem problema. É só acessar o link que tem no Ava, tá? Ele vai pedir um PIN. Dá sim, esse mesmo, é esse link aí, tá? Então, ou você acessa pelo link, ou você baixa o aplicativo. Porque quem tá pelo celular tem que baixar o aplicativo, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar até 9. Tem hora ali olhando no. Eu vou dar até 9h15 para vocês baixarem o aplicativo e também, quem precisa, né? E também fazerem avaliação institucional, tá bom? Daí. Ô, senhora, mais 2 horas até 9h15? Ai, desculpa, 19! Ai, Jesus amado! Desculpa, ai, Jesus! Assim, a gente não Oi? ia reclamar, né? Se tivesse 2 horas. Uhum. A gente não ia reclamar se fosse 2 horas.
É, né? Ia ser bem legal ficar esperando 2 horas, né? Dá para fazer um monte de coisa até lá. Ai, concordo. O pinço, Yane, eu vou dar na hora que começar o jogo, tá bom? Então, primeiro, quem já chegou ali na hora do PIN, parou e vai para a avaliação institucional. Enquanto isso, se alguém já tenha feito, quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Mas eu vou esperar até 9h15. Ah, dá 19, prof! Professora, Tá bem? Oi. onde que faz a avaliação institucional ali mesmo? Então, João, lá onde tem no portal que tu vê as notas, sabe? Tem uma abinha lá, um campinho de avaliação institucional. Secretaria, daí ou não abre notas? Não chega a abrir notas. É que o meu tá lá, eu também faço avaliação institucional, sabe? E o meu tava lá, o de vocês é para estar também. Alguém achou aí já para ajudar? Porque como não é o mesmo, né? O sistema de professor é um pouquinho diferente, mas eu sei que é lá. Aê, Dione, muito obrigada, ó. Sério? A minha não tava em inglês, que engraçado. Ah, tu tá falando do TikTok, Ângela. Ah, not found. É, deu not found mesmo. Não encontrada. Peraí, eu vou tentar achar aqui para ajudar vocês. Ah, o app, né? Aham. Mas não se preocupa. Tudo será resolvido, Ângela. As perguntas em inglês são bem fáceis. Brincadeira. Alguém já achou a avaliação aí? Quando alguém achar aí, dá um help, ok? Achou, o João achou. Tem que abrir notas, gente. Então é lá mesmo. Muito obrigada, João. Olá, Fernando. Tudo bem? Você, adorei ver a sua carinha, Fernando. Boa noite, professora, tudo bem? Tudo. O Fernando não quis mostrar o rostinho dele, gente. Ele fez um emoji. Mas ficou muito bom, hein? Vocês estão arrasando, gente, arrasando. Então, gente, olha só, assim como o Fernando, se alguém entrou agora, por favor, entrem lá no portal do aluno e façam a avaliação institucional até as 19h15, porque daí depois a gente vai fazer o nosso jogo para aprender conteúdo, beleza? Quem está no celular também baixa o aplicativo Kahoot, vou botar aqui o nome dele, ó, tá? Quem está no celular só, quem não está é só usar o link do Ava que eu mostro depois.
Prof, Oi, você vai publicar os vídeos ou não? vou publicar para aqueles que deixarem eu publicar, sim. Eu só estava Ah, esperando terminar o dia de hoje. tá, entendi. Só pra saber. Aham, serão publicados aqueles que me permitiram. Ah, não, Matheus, não faz isso. Eu achei tão legal, Matheus. Ia ficar o máximo. Ai. Diz que o teu irmão permite, diz. Mais um minutinho, tá? Daí a gente já começa. Então tá, todos conseguiram fazer lá a avaliação institucional? Calma aí, senhora, eu não terminei ainda. Sério? É grande? É que a minha foi tão rapidinha. Não, Tá tem bom, vai. vários e tem de cada professor e a nossa também, a nossa é maior, né? É verdade. Então tá, eu espero mais um pouquinho, sem problema. Pode deixar.
Beleza, Johnny. Então tá, eu vou guardar mais uns 2 minutos daí. Mas se alguém também já tiver terminado, já for falando, quando eu ver que tá todo mundo quase terminando, quase, aí eu já começo, tá bom? Ainda bem, é verdade. Gente, Matheus está perguntando se falta muita gente ainda. Podemos começar então? Beleza, então vamos começar. Então, abram os Kahoots, quem está no aplicativo. Quem não está no aplicativo, eu vou mostrar aqui onde é que está o link, tá? Ali no link do Ava mesmo, tá? Só deixa eu colocar para apresentar. Ó, o Johnny botou ali de novo, ó, gente. Então tá tranquilo, tá? Então entrem naquele link. Quando vocês entrarem nesse link, né, vai abrir aqui, ó, essa página. E quem entrar no aplicativo também vai abrir isso daqui, certo? O Kahoot é um jogo de perguntas e respostas. Ele está pedindo um PIN, que eu vou dar esse PIN para vocês, tá? Então, enquanto eu vou dar o PIN, o que vai acontecer? Vocês vão entrando, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou explicando o jogo. Só um minutinho, ele está gerando o PIN. Então, o PIN é esse, digitem lá, 285-2367. E aqui ele vai aparecer quem for entrando, então, no jogo. Vai pedir o nome de vocês, eu acho. A maioria pede, tá? Ó, o Gabriel já entrou. O Big Max também. Júlia, Fernando, Luan, Dione, Paula, Jaque, Rodrigo.
Todos entrando aí. Lambe. Quem é Lambe, gente? O Matheus com H, a Suiane. É a Pamela Lambe? Ah! Tá bom, Adna. Vamos ver, vamos esperar mais um pouquinho, ver se tem mais alguém para entrar. Lembrando que vale nota este jogo. Agora sim, a prof deu um incentivo. Enquanto outras pessoas vão entrando, eu vou mostrando para vocês, então, como é que funciona. Eu vou falando. O Kahoot, então, é um jogo de perguntas e respostas, certo? Neste caso, eu fiz 10 perguntas sobre políticas empresariais, tá? Ele vai ranqueando os primeiros colocados. Então, ele leva em consideração 2 pontos. O primeiro ponto, a assertividade, ou seja, se respondeu certo ou não, vai fazer a pontuação. E a segunda situação, ele vai ranquear a agilidade. Então, se você, quanto mais ágil e assertivo você for, mais em cima você vai ficar no ranking, tá? Lembrando que, então, a gente tem pódio aqui, né? E quando a gente chegar no final, nós teremos primeiro, segundo e terceiro lugar no jogo, tá? Estes primeiro, segundo e terceiro lugar, adivinha o que ganharão? Adivinha? Bis! Um cupom de R$20 no iFood. Ia ser legal, né, gente? Se fosse na sala de aula, eu ia dar uma caixa de bis. Mas aqui não tem como. Então, neste caso, eu vou dar uma coisa mais legal. Uns pontinhos extra. Pontinhos extras na média do PAC. Claro que eu não posso dar nas disciplinas, não é verdade? Então, o primeiro lugar vai ganhar 2 pontos. O segundo lugar ganha 1,5 ponto. E o terceiro lugar ganha 1 ponto na média. Só até aí, parou daí. E o restante não ganha nada? Nem meio pontinho para participar? Pontos de participação. E pensa no aprendizado, né? 0,75, então, para quem ficar abaixo de terceiro? Não. Eu acho injusto, a gente vai estar tentando. É muito Eu acho que meio ponto deveria rolar, só acho. Não. Se é para fazer meio ponto, vou fazer meio, 1,5 só, daí tá bom? Não, tem que ter o 2 para ter no primeiro lugar. Não, hoje eu não tô facinha. Tem dia que eu tô suci, mas hoje eu não Ai, tô. professora, depois do trabalho pra gente no TikTok não vai dar nem meio ponto. Ai, você. Judiação, né? Gente. Judiação. Não, olha só que Ai, prof, eu acho que depois do nosso esforço, assim, sabe, a nossa vergonha e tudo, a gente merece meio pontinho. Verdade, professora, fiquei 2 dias com esse TikTok. Exatamente. Fica em quarto, ganha meio ponto, você metade da sala deixar eu publicar. Pelo E menos. galera, vamos lá. Eu quero meio ponto e ficar Metade da sala tem que deixar eu publicar. Quero ver agora, quero ver. Gente, eu já autorizei a professora, tá? todos deixando ela publicar, gente. Ai, o Fernando tá na metade que não deixa. Meio ponto faz muita diferença na Gabriel deixou. deixou, a Jaque deixou. Acho que a Suiane também já tinha deixado, a Paula também. Deu, já foi metade da turma. Isso, Eu não Júlia. fiz ainda, mas eu Também dei. foi. Ó, temos o Rodrigo também. O Rodrigo que ainda mais. O João também, o João também, a Adna também, pronto. Foi a turma. Fechou já. Tá, eu vou fazer as contas depois, então, tá? Vou fazer as contas depois. Mas tem que ver quem tá participando aqui hoje, né, professora?
Sim, Tem que contar por quem hoje. está participando aqui. Aham. Depois na turma em geral, Porque alguém vai estar quem não está participando nem vai ganhar nem ponto de nada, né? Aham, aham. Ai, ai. Então tá. Que comecem os jogos, então. Vamos lá. Todos aqui, certo? Então agora eu vou começar. Quando eu começar, lembrando que aqui ele tem tempo nas perguntas, então vocês não vão poder ficar ad eterno respondendo. Ele, dependendo da pergunta, vai ter mais ou menos tempo para poder responder. Pressão, aprender. Entra, Eduarda. Precisa aprender a trabalhar sob pressão aqui também, gente, tá? Se eu não me engano, para quem tá no celular, precisa ler a pergunta, porque pra gente só aparecem as opções de resposta. Precisa. Então, quem está só no celular, eu vou sempre colocar a pergunta, tá? Eu vou ler também para vocês. Ela vai aparecer aqui no computador e eu vou ler também. O PIN está aqui. Temos, por enquanto, 18 pessoas. Deixa eu ver quantas pessoas tem no Meet. Ah, a Duda entrou. 21 no Meet. Eu acho que são 19, né, Sora? Porque o teu conta 2 vezes. Que é Ah, o meu quanto? conta 2 meses e eu conto, claro, tá certo. Ainda bem que tem o Rodrigo aqui, gente. É. É por isso que a gente merece aquele meio ponto. Concordo plenamente. Vamos lá, deixa eu ver agora aqui. 17. Alguém saiu? Medo, né, prof? Medo. Então, vamos lá, gente. Não tem problema. Nós iremos começar, ok? Lembrando que o que vale aqui é a assertividade e agilidade. Então, a primeira pergunta é uma pergunta ridícula para a gente treinar, certo? Tá? Para a gente treinar. Então, vamos lá. Opa, o João conseguiu entrar. 19 pessoas, fechou. Vamos começar. Políticas empresariais. 3, 2, 1. Uma pergunta. Qual a cor do quadro branco? Resposta em vermelho, verde. Resposta em azul, vermelho. Resposta em amarelo, branco. Resposta em azul, verde. Professor, é sacanagem com quem tá no celular, demora pra. Ele não aparece nem, tipo, escrito ali verde, Droga, vermelho. né? Aham. Ele aparece só. Só a cor. Então vamos lá, ó. A cor, qual a cor do quadro branco? A opção do vermelho está escrito verde. A opção do azul está escrito vermelho. A opção do amarelo está escrito branco. A opção do verde está escrito azul. Professora, peraí, antes de passar pra próxima, que eu vou tentar ligar um computador aqui. Tá bom? Vai ficar mais fácil, né? Aqui ele vai dizendo, ó, quantas pessoas já responderam? 17. E a gente tem ainda 18 segundos para responder esta pergunta. A professora vai ter que falar, acho que as perguntas ali, porque para nós não aparece nem as opções, só as cores daí. Tá, para quem não tá no computador, né? Até para quem tá no computador não aparece, prof. Mas vocês não conseguem ver a minha tela também? Ah, não, sim, daí sim. Daí então, se vocês quiserem também. Mas eu vou falar, não se preocupem. Então, vamos lá. 3 pessoas disseram que a cor do quadro branco é verde. Uma pessoa disse que a cor do quadro branco é azul. Mas, na verdade, a cor do quadro branco é branco, gente.
Agora que eu Ô, Sora, lembro. Agora que eu ô, Sora, lembro. o Matheus pediu para avisar que acabou a luz na casa, no bairro onde ele mora, lá em São Francisco. Aham. Aí ele não pôde continuar. Tá Outra bom. pergunta, qual que é o PIN mesmo que eu vou entrar aqui pelo Ah, vou computador? te dar o PIN. O PIN sempre aparece aqui embaixo ainda, gente. Quem precisar, ó. Tá aqui, ó, 285-2367. Ah, entendi, Maria. Então, assim, ó, as respostas a gente nunca vai saber publicado quem respondeu o quê, tá? Só quantas pessoas. Mas se eu quiser, eu posso ir lá ver depois, mas volto ali, Rodrigo. Eu acho que eu consegui entrar, peraí. Ai, o João não sabe mais qual é a cor do quadro porque ele não foi mais pra sala. Ai, meu Deus. Vocês. Eu acho que eu consegui entrar, Sora. Vamos para a próxima. Uhum. Então, vamos lá. Próxima pergunta. E agora já está valendo o conteúdo, então. Quem ficou na frente foi o Big Matt, o Matheus, seguido pelo Carlos e pela Jaque. Próxima pergunta. Padroniza a linguagem utilizada em todos os departamentos e operações. Esta afirmação define: opção vermelha, uma política empresarial. Opção azul, um processo. Opção amarela, um fluxo de processo. Opção verde, uma contabilização. Digam se eu pareço o Luciano Huck. Eita, gente, desculpa, nada a ver. Opa! Teve gente que ainda falou que é um processo e teve gente que falou que é um fluxo de processo, mas não é. Por quê? E aqui é que eu explico o conteúdo sem precisar de slides. Uma política empresarial tem justamente a função isso, de padronizar em todos os departamentos e operações da empresa a mesma linguagem. Todo mundo vai saber, né? Como é que se faz, para que se faz, e se que dúvida que eu tenho para que fazer aquilo, tá bom? Então, essa é a função de uma política. Vamos para o nosso ranking. O Carlos passou na frente, seguido pela Júlia e pelo Pedro C. Bora lá, gente. Terceira pergunta. O objetivo de uma política empresarial é: opção vermelha, indicar o passo a passo de cada procedimento. Opção azul, indicar a missão da empresa. Opção amarela, indicar a visão da empresa. Opção verde, indicar ações necessárias para a elaboração de um objetivo. Opa! Aí sim! Aí sim! A maioria acertou, tá? Então, uma política empresarial sempre vai ter o quê? O objetivo de falar as ações que a gente vai ter para determinado objetivo. Esse objetivo pode ser uma política, pode ser a missão da empresa, pode ser, por exemplo, a política de RH. Como que a gente faz para contratar uma pessoa? O que precisa para essa pessoa ser contratada? Ela precisa ter isso em tal cargo, isso em outro cargo, tá? É isso, uma política. Vamos para o ranking. A Júlia passou na frente, seguida pelo Big Matt, e o Johnny tá ali, ó, só tentando chegar no pódio em segundo. Próxima pergunta. Dentre os tipos de políticas empresariais temos: opção vermelha, internas e externas. Opção azul, implícitas e explícitas. Opção amarela, solicitadas e impostas. Opção verde, todas as alternativas estão corretas. Bom, aqui ele diz quantas pessoas responderam. Opa! A maioria errou.
Por quê? Porque dá a entender que é só internas e externas, porque quase todos os sites falam disso, não é verdade? Mas não! Existem várias formas de se fazer políticas empresariais. Elas podem ser internas e externas. Externas é quando a gente faz a missão, a visão da empresa, né? Que a gente vai passar para o público. As internas são aquelas assim, como que vai funcionar cada setor, cada área. Tanto internas como externas, elas podem ser implícitas ou explícitas. Isso tem tudo a ver com o nome, né? Implícito é aquilo que não precisa estar escrito, mas acontece, tá? Todo mundo sabe que tem que fazer assim, mas não está dito em lugar nenhum. As explícitas são aquelas em que está escrito, tá? Realmente explícito, está dito que tem que fazer daquele jeito, tá? E as solicitadas e impostas são diferentes pela socialização. Então, as impostas são aquela em que vem de cima para baixo, ou seja, o dono, o gerente, né, manda fazer, tem que ser desse jeito. As solicitadas não. Vem de baixo para cima, eu vou solicitar e ela foi atendida a minha solicitação. Tudo bem? Não lembre que se a professora está falando muito rápido, tudo está gravado para você. Eu espero não ter esquecido de gravar. Não, mentira, eu gravei. Eu acho que eu gravei. Vamos lá, então. Agora o nosso ranking pode ter alterado. A Bia passou na frente, deixando a Júlia na rasteira e o Big Match também. A Paula apareceu ali. Olha ali, ó, já deu uma sinalização. Próxima pergunta. Estabelecer políticas empresariais é importante para... Opção vermelha, direcionar o processo financeiro. Opção azul, direcionar o processo de contabilização. Opção amarela, direcionar o processo produtivo. Opção verde, direcionar os processos empresariais. Opa, é isso mesmo, direcionar todos os processos dentro da empresa, ter uma direção, né? Eu quero fazer tal coisa, então eu tenho que seguir aquela política, aquela direção. Para qualquer processo dentro da empresa, há possibilidade de se fazer uma política. Vamos lá. O ranking não mudou e a Bia continua na frente. Próxima pergunta. A imagem abaixo demonstra: opção vermelha, uma política empresarial. Opção azul, a missão da empresa. Opção amarela, um fluxo de processo. Fluxograma, desculpa. E opção verde, a visão da empresa. Se vocês errarem essa, eu juro. Ai, Jesus, que eu vou ficar... Essa é a missão, né? Ai, professora, eu errei. Eu fui querer responder rápido e errei. Ai, você viu? Desculpa, gente. Vamos lá. Opa, a Bia tá ali, ó, queimando. Quer dizer que ela tá disparada, gente, lá na frente. Seguida pela Júlia e pela Paula. Vamos para a próxima pergunta. Verdadeiro ou falso? A falta de clareza em relação às condutas empresariais é um dos objetivos das políticas empresariais. Verdadeiro para azul, falso para vermelho. Ah, muito bem para quem falou falso, porque não é a falta de clareza, né? É a clareza em relação às condutas empresariais, está dentro de um dos objetivos das políticas empresariais. Então, além de fazer tudo que a gente já viu, ainda elas trazem clareza em como proceder, porque conduta empresarial é o como proceder, certo? Bora lá ver o nosso ranking. Júlia passou na frente de novo, seguida pelo Fernando e pelo Dione. E ali tá ali, ó, Fernando e Dione, o Dione tá queimando. Não vou falar o que do Fernando, desculpa, gente, não consegui me controlar agora. Próxima, pula essa. Coloque na ordem correta. Ai. Agora vocês vão ter que colocar na ordem correta esta frase.
Opção vermelha, dos pontos fortes, diminuindo os pontos fracos e determinando o diferencial. Opção azul, baseadas na missão e visão da empresa, as políticas conseguem definir. Opção amarela, claramente os objetivos da organização, proporcionando um aproveitamento. Opção verde, da empresa frente à concorrência. Essa é mais difícil, mas não impossível. Sem fazer pressão, mas eu adoro fazer isso. Opa, agora eu acho que faltam uma pessoa, uma ou duas pessoas responderem. A gente tem aqui, ó, 16 já responderam. E nós temos exatamente 104, 103, 102, 101 segundos restantes. 17 respondentes, então falta uma pessoa. Se a gente considerar que o Matheus não tá, né, não conseguiu entrar mais, porque deu problema lá. Um minuto. Não consigo me controlar, gente. Trinta segundos. Acho que bugou o computador de alguém aí, hein? Senhora, acho que era eu que tava com 2 usuários, eu saí de um deles, mas acho que continuou. Ah, pode ser isso, então. Tá, agora que só faltam segundos, né? Não faz mal. Esse aí era maior tempo mesmo. Tá acabando. Uau! Vamos lá, então, 65% respondeu errado e 35% certo, tá? Então, na verdade, a ordem correta é essa aqui, gente, ó, baseada na missão e na visão da empresa, as políticas conseguem definir claramente os objetivos da organização. Ou seja, então, em cima do que a gente tem de visão e missão, a gente estabelece uma política em que ela vai dizer exatamente o que a empresa quer, tá? E ainda por cima, deixa a gente verificar onde que a gente tem pontos fortes e o que tem a melhorar, que eles chamam de pontos fracos, né? Fazendo com que a empresa fique à frente dos seus concorrentes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Bia voltou, gente. Eita lá, olha só. Agora é para digitar a resposta. Sim ou não?
Pode ser elaborada uma política a partir de um fluxograma de processo? Yes or no? Sim ou não? É isso aí, todo mundo acertou, né? A resposta correta é sim. Então, a partir de um fluxo, que foi o que nós fizemos até agora, a gente pode elaborar uma política também, tá? As políticas são muito democráticas, gente. A gente pode usar muita coisa com elas. Última pergunta: as políticas empresariais devem ser alteradas frequentemente? Não ter alteração frequente. Não há regra específica. Ha, ha, ha. Tá lá ele esperando o usuário do Rodrigo. Então, vamos lá. A maioria respondeu que não há regra específica, mas, na verdade, neste caso, o ideal é que não haja uma alteração frequente, tá? Este é o melhor. A minoria respondeu isso, né? Esta é a melhor situação para as políticas. Por quê? Porque elas têm que ser para ser seguidas. Você ficar mudando o tempo inteiro, para que eu vou fazer política? Tá? Então, a ideia seria essa, em que a gente fizesse uma política em que realmente pudesse ser seguida por vários meses, pelo menos, e que daí só altera quando for realmente necessário, tá? Então, ela tem que ser muito bem feita. Senhor, esse último não tem ponto. Tem. O Fernando ficou em terceiro lugar. E o segundo lugar para a Bia. E the Oscar goes to Júlia! Parabéns aos vencedores! Temos a Paula em quarto e mais alguém que pulou ali. Se alguém viu, eu não vi. Que coisa! Então, era para ter, Rodrigo, tá? Tem sim, eu coloquei lá como pontuação. Não apareceu para vocês? Para mim não apareceu, ele apareceu um diferente desse. É, talvez é a forma da pergunta, né? Que era, escolhi uma forma diferente, mas eu coloquei lá como pontuação. Então, neste caso aqui, a Júlia tem já garantido 1,5 ponto. Não, 2 pontos, Júlia, já tô querendo te roubar, olha só. A Bia, medalha de prata, tem 1,5 ponto e o Fernando, 1 ponto. Ok. Agora, vamos lá, gente. Dúvidas? Dizer que essa foi a melhor narração desse jogo que eu já vi. Sério, foi muito bom. Gente, a narração de um jogo. É porque eu me empolgo, gente, eu me empolgo, a verdade é essa. A hora que a professora começou a falar do primeiro, segundo, terceiro lugar, parecia um leilão, sabe? Primeiro, quem dá mais, quem dá menos, tá muito bom. Quem dá mais? Quem dá mais, né? Muito bom, Fernando. Meus parabéns para os vencedores e parabéns a todos que participaram. Que, Fernando? O que tu tá falando? Não tô entendendo. Acho que a gente não combinou isso, Fernando. Isso mesmo, João. -9, né? 1 tá garantido. Mas para garantir os outros 9 ou os outros 9,5 do resto da população aqui presente, a gente precisa, então, agora fazer o quê?
as nossas políticas empresariais dos nossos setores lindos e maravilhosos, certo? E eu vou ajudar aqui hoje, então, o pessoal de compras, tá? Por que eu vou ajudar o pessoal de compras? Porque eu quero, só por isso, não tem uma explicação. Então, eu vou usar o modelo do pessoal de compras para a gente poder pensar o que é uma política. Então, lá no atividade que eu coloquei para o dia de hoje, para ser entregue na próxima aula, será o quê? Vocês vão ter que fazer pelo menos 2 políticas relativo a cada um, 2 processos. Escolham 2 processos. Lembrando que vocês fizeram 4, não é verdade? Então, dos 4 processos, vocês vão escolher 2 e vão fazer políticas, tá? Depois a gente vai fazer os outros 2, of course, baby, mas por enquanto eu quero só 2 para a gente ver o caminho como é que tá indo, tá? Até porque demora um pouquinho fazer 4. Neste caso, estes 2, vocês vão ter que então definir as políticas concernentes a este processo. Então, eu vou falar aqui, não vou escrever, porque senão não tem graça, é muito spoiler. De compras. Vamos lá. Compras sempre tem política, o quê? De fornecedores. Eu não sei se o Rodrigo já tem pronto lá na experiência dele, né, Rodrigo? Na empresa. Sim, a gente sempre tem que assinar um termo falando se tem alguma empresa que conhece ou que se o familiar trabalha, tem que indicar as empresas onde a família trabalha para ver se não tem conflito de interesses nas compras, nos leilões que a gente faz. Isso mesmo, é aí que entra. Então, por exemplo, o que vai ter na política de compras? É uma descrição no Word ou qualquer. É um texto, tá? Então, não tem desenho dessa vez, não tem nada. Então, assim, por exemplo, política de fornecedores, esse vai ser o nome. E o que o pessoal de compras vai fazer? O pessoal vai dizer, então, os compradores estão proibidos de ter vínculo com isso, receber dádivas, não é verdade? Privilegiar em detrimento de outros em função disso. Para ser comprado, um fornecedor precisa estar em dia com as CNDs, precisa ter o melhor preço e a qualidade específica, tá? E assim vai indo. Então, isso é uma política relativo a processo, porque não sei se vocês lembram, política pode ser abrangente para quase tudo dentro da empresa. Mas o que nós vamos trabalhar é a política do processo, certo? Então, eles têm lá um processo que é o cadastro de fornecedor, né? Muita coisa vai juntar com o cadastro de compras, né? Então, a gente vai ter que ver ali se realmente vai juntar ou se vai ser separado. Então, é uma coisa que vocês vão avaliar. E eu tenho certeza que vocês vão precisar da minha ajuda. Então, vocês sabem que eu estou à disposição para tirar as dúvidas, ok? Então, vamos lá. No pessoal de compras, eles vão fazer o quê? Vão descrever o que pode, o que não pode, quais são as regras, gente. Entenderam? Então, quais são as regras para se contratar um fornecedor? Isso vai entrar na política, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer para a próxima aula. 2 políticas relativo linkadas com 2 processos, ok? Dúvidas? Por equipe, Júlia, sempre por equipe, tá? Porque agora o Kahoot foi a nota individual de vocês hoje, né? E agora a gente tem para a próxima, então, por equipe. E qual vai ser o combinado da próxima aula, então? A próxima aula, não vou ensinar nada, apesar de que eu adoro ensinar, mas eu não vou. E eu vou tirar dúvidas sobre as políticas de vocês, tá? Porque daí eu quero ver como é que tá, falar com vocês sobre isso, para na outra aula terminarmos, então, as 4 políticas linkadas com os 4 processos, tá? Então, a próxima aula são só dúvidas. Porque o PAC, né? A professora tem que estar aqui para ajudá-los, não para fazê-los. Muitas dúvidas, nenhuma. Professora, mas a minha área não tem como fazer política.
Tem! Querem mais uma ajuda? Eu vou ajudar, então. Deixa eu ver se a pessoa que eu quero ajudar está aqui. Tá! Então, vamos lá. Vamos fazer uma política sobre como elaborar o orçamento empresarial. Quem faz isso? Quero ver vocês me disserem. Qual é a área que elabora o orçamento empresarial? Aguardando. Isso aí, Suiane, só estava esperando você me responder. A controladoria. Nem precisava ali do pontinho, porque eu sabia que tu tinha certeza. Não é verdade? Só que, claro, como eu estou em dúvida, eu sempre, aluno vai perguntar, responder perguntando, não é verdade? Então, olha só, o que a gente tem que fazer como política no orçamento empresarial? A gente vai dizer como elaborar o orçamento empresarial no sentido do que pode e o que não pode, tá? Vai para os setores para fazer? Vai. Mas o orçamento empresarial tem que ser feito com base zero. O orçamento empresarial tem que ser feito com base nos últimos 2 anos. E assim vai. E vai dizendo tudo o que precisa fazer, tá? Algumas políticas são pequenas, outras políticas são maiores, tá? Depende de cada processo. Vocês entenderam tudo, né? Alguém quer mais um exemplo? Aproveitar. Aproveita que agora acabei ficando facinha. Mais um? De qual? Para contabilidade. Então, vamos lá. Ó, já está todo mundo querendo, né? Então, vamos lá. Para contabilidade. Política para fechamento de balanço. Para fechar o balanço patrimonial, a gente precisa o quê? Que tenha sido feita integração da folha de pagamento, que tenha sido conferida essa integração, que todos os pagamentos da tesouraria que são a pagar e a receber tenham vindo, tá? E assim vai. Beleza? Controladoria feito. Tesouraria. Vamos lá, então. Para a gente fazer um empréstimo, o que a gente precisa? Para fazer um empréstimo, precisamos do quê? Precisamos que venha de cima a autorização ou solicitação para verificar as viabilidades. Precisa saber se aquele processo, né, se aquele empréstimo é para capital ou é para capital de giro ou é para investimento, desculpa. Ou é investimento ou é capital de giro, ou seja, eu vou comprar um ativo ou eu vou botar um furo, né? Tapar o furo do caixa. Essas duas situações, tá? Quem que vai me dizer isso? Quem que vai decidir qual o banco que eu vou escolher? Tranquilo? Vamos lá, o próximo que eu tenho aqui é o faturamento, pelo pedido da Júlia. E Júlia e seu gatinho querem saber um processo de faturamento. Vamos lá. Para eu emitir uma nota fiscal, eu preciso que tenha vindo do estoque, não é verdade? E quando vem do estoque não, desculpa, que venha do pessoal de vendas dizendo, vendi tais e tais mercadorias. Eu só posso faturar se estiver com o prazo de recebimento, se eu tenho o CFOP de não sei o que lá, se eu saiba o tipo de não sei o que lá, a nota fiscal de venda, se for dentro do estado, tem que ser emitida assim, se for fora do estado, assado. E assim vai, tá? Estoques. O do estoque, Fernando, já tá pronto, nego. Tá quase tudo pronto que vocês fizeram, tá? Então, por quê? Porque eles fizeram processo e procedimento junto. Tá? Então, neste caso aqui, é só colocar no Word ou, né? Então, tá tranquilo ali, mas vamos lá. No estoque, nesse caso assim, para a gente fazer um inventário, o que precisa? Precisa fechar o setor em tais e tais horários. Lembra que tem isso lá? E daí depois, na hora que a gente fecha o setor, o setor de estoques, eu estou falando, avisar as áreas que naquele período não haverá entrega de estoque e nem recebimento.
Depois a gente precisa contar os itens principais ou vamos contar todos os itens? Como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer, né, a amostragem, ou seja, só os maiores, ou vamos fazer tudo? Pensando que é um comércio de vestuários, tá? Ok? Manutenção preventiva. Vamos lá, então. Para fazer a manutenção preventiva, precisa primeiro o quê? Ter a listagem dos imobilizados que são, que existe... Agora, peraí, deixa eu voltar que o meu cérebro está muito mais rápido que a minha boca. Espera um pouquinho. Vamos lá. Precisa fazer o quê? Precisa verificar a relação dos ativos imobilizados que tenham a necessidade de manutenção preventiva, porque nem todos têm, né? Não é verdade? Tu não precisa fazer manutenção preventiva das cadeiras, não é verdade? Então, você vai dizer quais são os itens que precisam fazer manutenção preventiva, certo? De quando em quando essa manutenção deve ser feita, tá? Cada tipo de equipamento eu vou levar aonde para fazer essa manutenção, ok? Oxe, já falei de todo mundo agora? Understood? Everybody? Ok? Yeah? Prometo que eu parei o inglês aqui. Yes. Né? E aí, então? Tá claro? Yes. Yes, muito bem. Very good. Muito bem, então, gente. Então, fluxo de caixa, o fluxo de caixa. Para eu fazer o fluxo de caixa, principalmente eu preciso do quê? Contas a pagar e receber lançados em dia. Preciso saber a projeção, né? Do que a empresa quer comprar futuramente, para ver se eu vou ter que fazer o quê? Se eu vou ter que pedir dinheiro emprestado para o banco. Aí eu tenho que avaliar o que mais? Quais são as minhas aplicações financeiras e o tempo que eu vou deixar. Tá? O fluxo de caixa é a coisa mais linda. É só seguir ali a regra do fluxo de caixa que vocês, ó. Eu acho uma delícia fazer fluxo de caixa. Vocês já estão aprendendo? Vão aprender isso com a Prof. Júlia ainda, né? Tranquilo, Paula? Sim, obrigada. Tá, de nada. Ah, é o próximo depois do DVA? Não, é. Então tá, gente. Ah, tá, entendi, Dione. Ela vai ensinar ainda. Mas tranquilo, porque o fluxo de caixa financeiro é mais fácil do que esse ainda que vocês vão aprender lá com ela, né? Porque na tesouraria é contas a pagar, contas a receber, empréstimo e financiamento. Não tem segredo, tá? Então, lembrando que provavelmente vocês terão dúvidas, né? Eu estou à disposição para ajudá-los, tá? Então, eu posso ajudá-los, que nem teve gente que já perguntou, Prof, dá uma olhadinha para ver se eu estou no caminho, né? E daí eu já corrijo, tá? Então, na próxima aula, nós iremos tirar as dúvidas. Eu não vou fazer trabalho individual, nada. Vamos deixar redondinho, pelo menos, esses 2 primeiros processos para a gente continuar, tá bom? Então, meus parabéns a todos que participaram do jogo, né? Se alguém quiser saber a sua colocação, eu acho que ele diz ali no final para cada um, tá? Mas eu não tenho certeza agora. Eu tenho ali também, mas eu também não me interesso de olhar, só vou olhar se alguém quiser, tá bom? Então, beijo para todos. See you. Boa noite, Fernando. Boa noite. See you. Tchau, Sora. Bom feriado. Tchau, Rodrigo.